Boa noite, boa noite, boa noite, sobreviventes da quarentena. Eu, Hugo Medeiros, aqui editor do Coluna Blues Rock, chegando para mais um especial hoje, Mutantes, uma das maiores bandas da história do rock, não só do Brasil, mas do mundo. Uma boa noite para você que está nos assistindo ao vivo aqui no Instagram e para você que está nos vendo depois no YouTube. Uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia, mas por favor, dê o like e se inscreva no canal, porque isso é muito importante. Você não tem noção como isso ajuda o Coluna Blues Rock. Bem, gente, por que hoje eu estou fazendo esse especial Mutante? Porque sim, olha que ótima desculpa para fazer um especial Mutantes. Na verdade, domingo passado, agora, eu estava um tanto quanto ébrio, leia-se, alcoolizado, e fiz uma live só com mulheres, as seguidoras mais fiéis do Coluna Blues Rock. E eu perguntei, vem cá, vocês querem uma live especial Pink Floyd, eu acho que foi The Doors ou Mutantes? E elas escolheram Mutantes. Então tá aí, Mutantes na veia. Eu amo Mutantes, está aí entre uma das minhas bandas favoritas e tenho certeza que será uma baita de uma live. Quem que vai estar aqui hoje conosco? Porque live especial só comigo e essa cara feia não rola, né? Hoje estarão conosco a escritora, jornalista e autora do livro Discobiografia Mutante, Cris Fuscaldo, e também Túlio Mourão. Túlio Mourão, para quem não sabe, foi um dos integrantes do Mutante em 74. Ele ficou de 74 a 76, mais ou menos. A gente vai confirmar e conversar isso com ele depois, mas ele participou de um dos meus discos favoritos do Mutante, que é o Tudo Foi Feito pelo Sol, que já está numa onda nada tropicalista e está numa onda muito mais progressiva, se é que a gente pode falar assim, mas enfim, eu vi que a Cris acabou de entrar. Boa noite, Cris, obrigado pela participação, já te coloco aqui ao vivo. Só chamando aqui os amiguinhos. Boa noite, Ellen. Deixa eu ver quem tá aqui. Boa noite, Jarbas, Zemilton, Blue Caravan, Adora Sidu, de Blues lá de Araçatuba. Bem, como sempre, eu vou fazer aqui rapidamente um pequeno histórico da banda antes de eu colocar os participantes, os convidados, e tenho certeza, não reparem, o meu resumo é sempre um resumo muito bem, muito resumido e muito fuleiro. Obviamente que a Cris vai poder falar muito melhor do que eu, mas vamos lá. O Mutantes, Arnaldão, ídolo máximo, Sérgio Dias, para mim com certeza o meu guitarrista favorito de todos os tempos do Brasil, e a Rita Lee, a diva do rock brasileiro. Em 64, Arnaldão e seu irmão Cláudio César Batista, junto com Rafael Vilardi e Roberto Loyola, eles fundam uma banda que é o The Wooden Faces. Em 65, o The Wooden Faces acaba acrescentando a Rita Lee e o Sérgio Dias, que era o irmão caçula, né? Formando o Six-Sided Rockers. Logo depois, eles mudam para o apóstrofe 6. O 6. Vocês vão falar também, essa coisa da música caipira sempre acompanhou o Mutante, seja por ironia, senso de humor, mas enfim, vamos falar. Esse O 6, né, acabou lançando um EP com Suicida e Apocalipse. As duas músicas bem na onda, uma onda meio jovem guarda, né? Mas aquelas letras, no caso, já mostravam uma prévia do que seriam Mutantes. Letras com bastante ironia, letras mais inteligentes, letras com senso de humor, né? Mas musicalmente ficava muito perto de uma jovem guarda. Logo depois, esse O6 acaba e o trio original, né, que formaria o Mutantes, eles acabam formando Os Bruxos. De Os Bruxos, que não durou muito tempo, passou para os Mutantes.
Diz uma lenda, isso aí a Cris pode muito bem nos confirmar se é verdade ou não. Dizem que foi o Ronnie Von, grande Ronnie Von, um dos roqueiros mais injustiçados da história do Brasil, do rock do brasileiro. Dizem que foi o Ronnie Von quem sugeriu colocar os Mutantes. Mas enfim. Em 67, eles conhecem o Rogério Duprat, né? E eles começam a frequentar aqueles festivais da música brasileira que ocorriam pela Record, pela Tupi, pela Globo. E também no mesmo ano, 67, eles participam como banda de apoio de Domingo no Parque do Gilberto Gil. O Gil fica em segundo lugar. Agora, é muito interessante, né, que o Mutantes, eles nunca tiveram boas colocações nesses festivais da música. Eu tenho uma opinião, aí eu, por favor, não quero ser xingado por ninguém, nem ser elogiado, apenas uma opinião. Mas aqui no Brasil a gente sempre foi muito refratário ao que vinha de fora, né? Então, haja vista que, se não me engano, foi 67 ou 68, nós tivemos a marcha contra a guitarra elétrica, né? Então, assim, o Mutante chega lá com uma guitarra, o Sérgio Dias, um virtuoso na guitarra, os Mutantes com aquela influência de Beatles e da invasão inglesa, né? British Invasion, eles nunca foram bem cotados pela mídia, né? Mas, enfim, isso também é outro papo. Quando eles tiveram esse approach, né, com o Gilberto Gil, de fato, definitivamente, eles entraram naquele grupo dos tropicalistas. Em 68, eles fecham um acordo com a Polydor e lançam Os Mutantes. É um descasso maravilhoso, que na época não fez tanto sucesso assim, mas hoje eu acho que é reconhecidamente uma obra-prima. Com as orquestrações do Rogério Duprat, com colaborações do Jorge Benjor e também do Gilberto Gil e do Caetano Veloso. Pane Circense, que é uma coisa já atemporal, Trem Fantasma e assim vai. Em 68 eles participam também daquele disco antológico que é o Tropicalia ou Panis e Circense. E também no mesmo ano, 68, eles participam do terceiro Festival Internacional. E aí, quando eu falo que eles nunca foram bem cotados pela mídia, justamente por ter essa aproximação com a música estrangeira, sobretudo a música americana, eles ficam em 7º lugar com o Caminhante Noturno. Perdão, mas eu adoro essa música, acho maravilhosa. E também, nesse mesmo festival, tem aquela passagem histórica com Caetano Veloso, quando ele canta Proibido Proibir, com a banda de apoio como Mutante, vai um Caetano Veloso e dá aquele rebuliço todo. Já estou terminando aí. Em 68, eles lançam o segundo disco, Os Mutantes, né? Em 1970... Em 68 eles lançam Os Mutantes, em 69 eles lançam Mutantes, em 70 eles vão lançar o Divina Comédia ou... Divina Comédia... Caramba, agora esqueci. Enfim, Divina Comédia eu ando meio desligado. Que também, para mim, está entre o top 3 dos Mutantes. Maravilhoso. No mesmo ano eles lançam também o Technicolor, que foi um disco gravado em inglês para justamente tentar pegar o público estrangeiro, só que a Polydor não concorda e eles acabam lançando anos depois, só nos anos 2000. Em 71, Jardim Elétrico, que é um ótimo disco também. Em 72, Mutantes e seus Cometas no País dos Baureques, maravilhoso, maravilhoso. Aí em 72, a Rita saiu, a Rita foi saída, mais uma pergunta para a Cris, que ela pode falar muito bem. Aí também dão uma sacaneada nos Mutantes, porque hoje é o primeiro dia do resto da sua vida. É um disco que foi creditado a Rita Lee, mas os Mutantes estiveram por trás das composições e das instrumentações também. Em 73, o Arnaldão já estava pirado na maionese de tanto LSD, infelizmente. E eles lançam em 73 não, é 74. Em 73 eles lançam o A e o Z, que na minha opinião apenas, é o melhor disco do Mutantes. Depois vamos falar isso. 74, aí sim, o Arnaldão já está pirado na maionese, querendo construir nave espacial, né?
E eles lançam o Tudo Foi Feito pelo Sol, com Túlio Mourão, Rui Mota, Antônio Paulo Medeiros. Vamos falar isso muito bem quando o senhor Túlio Mourão, porra, sempre quis fazer uma live, uma entrevista com o Túlio Mourão, quando aqui participar. Fiz esse rápido resumo muito chechelento, muito medíocre, mas agora a gente pode chamar a especialista. Cris, estou te chamando agora. Oi, Olá, Hugo. Cris, tudo bem? Tudo bem? Obrigada pelo convite na Semana do Rock aí, né? Aliás, na semana que antecede o Dia do Rock. Muito bom estar podendo falar de Mutantes. Pô, eu que agradeço de coração essa participação, Cris. Brigadaço, cara. Imagina, tamo junto. Se é para falar de Mutantes, eu tô em qualquer lugar. Olha, É minha banda favorita. eu vou te falar uma história curiosa, espero que, mas enfim, não estou fazendo apologia a drogas, pelo amor de Deus, o que eu vou falar, mas a primeira vez que eu escutei Mutantes, na época de adolescência, Rebelde, só música americana que é boa, e Motorhead, Black Flag, e aquelas porra toda nojenta, maravilhosas, sujas pra caramba, eu escutei Mutantes e falei, porra, isso não é rock, essas coisas de baianada aí, batuque, rock tem que ser distorção e tal. Beleza. Anos mais tarde, eu descobri um amigo chamado LSD. E aí, quando eu fui escutar Mutantes, falei, caralho, porra, faz sentido e é bom pra caceta, sabe? E desde esse dia eu sou apaixonado pelo Mutantes. Por favor, não tô falando pra vocês usarem drogas, nem impedindo que vocês usem drogas, cada um com a sua Não, na verdade consciência. você conheceu a Lúcia num céu de diamantes, né? Não foi nada demais. Exatamente. Foi Mas bom, aquele. teve um parceiro aqui nosso, o Rogério Tomás, que falou que vai acender um baseado para ver essa live. Eu já botei pilha. Eu tô limpa, tô tranquila, tô sóbria, não tô fazendo nada. Eu já vi que você tá com uma cerveja aí, nem isso eu tô fazendo, nem tô bebendo. Mas eu acho que esse papo Mutantes às vezes merece uma dosezinha de alguma coisa pra gente poder viajar. Merece escutar a Rádio AM, né? Hugo, até começando a conversa, né? Não vou nem deixar você perguntar, já vou falar. Que Vambora. isso que você falou que aconteceu, do primeiro impacto que você teve quando você ouviu Mutantes, foi mais ou menos o que aconteceu quando Arnaldo Batista e Sérgio Dias e Rita Lee foram até o estúdio, né? Convidados pelo Rogério Duprat, para conhecer o Gilberto Gil e para gravar uma música que a Nana Caymmi ia gravar, Uhum. num dos discos do festival, uma música chamada Bom Dia. E quando os irmãos Dias Batista chegaram e viram ali Gil tocando Domingo no Parque, que aí também tinha essa ideia deles gravarem Domingo no Parque, eles falaram: epa, isso não é rock, isso é música brasileira, não sei o quê. E aí a Rita, que tinha uma conexão maior com música brasileira, por conta do que ela ouvia em casa e tudo, falou: pô, mas aí é que é bom, né? Vamos aterrorizar a música brasileira com o nosso som. E aí, quando eles juntam e fazem Domingo no Parque, gravam ali, né, a música para o disco do festival. E aí o Gil convida eles para tocarem, acompanharem ele no festival de 67. Pô, Sim. eles fazem a maior revolução da música brasileira na minha concepção. A gente tem várias revoluções, mas sem dúvida, para mim, Mutantes foi a maior delas. Fez, né? Promoveu a maior delas. Eu Junto com o concordo. Gil, né? Com o Caetano. Claro que, Sim. né, não pode tirar esse lugar dos tropicalistas, né? Quer dizer, Sim. foram todos tropicalistas porque conseguiram transformar, fazer esse movimento. Eu concordo inteiramente, Cris. E eu acho uma coisa, para mim, dos anos da segunda metade do século XX para cá, para mim o Arnaldão foi o maior músico, o nome mais importante da música popular brasileira. Dos anos 50 para cá, para mim é Arnaldão, cara. Porque o que o Arnaldo fez é, porra, ele colocar aquele lance de viola caipira no rock e botar aquela coisa do Magic Mystery Tour do Beatles, com coisa brasileira. Porra, é muito derretimento a visão que ele tinha. E depois foi confirmada nos discos solos dele, que são maravilhosos, né? Eu acho que é um conjunto, sabe? Eu não sei se eu consigo ser tão
escolher um, assim, né? Você tá botando o Arnaldo como um cara que foi o responsável, a cabeça. Mas eu acho que ele, Sérgio e Rita, juntos, sem, assim, eu acho que eles separados são coisas totalmente diferentes, sabe? Eu acho também os discos do Arnaldo solo ótimos, assim, tem muita história. Mas a Rita também solo é Sim, incrível. O Sérgio é boa Dias pessoa. solo é muito bom também. Sim. Eu acho os discos do Sérgio muito bons. Eu acho, por exemplo, Tudo Foi Feito pelo Sol, já não tem o Arnaldo. E, né, é o tema aí que você vai conversar com o Túlio. Sim. É um baita disco, é um disco maravilhoso que não tem o Arnaldo. Então eu acho que ali cada um teve uma contribuição muito grande. E quando entram Liminha, Dinho Leme batera, né, baterista, e Liminha no baixo, aí pronto. Aí Mutantes, não à toa, pra mim, as pessoas têm mania de pedir top 1, qual é o seu favorito, 10 discos da música brasileira. Eu tenho horror a essas listas, porque eu amo muita coisa, muito difícil pra mim fazer lista. Mas eu amo tudo de Mutantes, mas assim, o meu preferido mesmo, quando alguém me bota na parede e fala, tá, mas você tem que ter um preferido, é o Jardim Elétrico, que pra mim é o disco que consolida esse quinteto, né, que são os três gênios com os dois gênios, que aí vem o Dinho e o Liminha que completam completamente ótimo, mas enfim, que sei lá, aquilo fecha de uma maneira incrível. E eu fico bem triste que depois do Bauretes, né, a coisa começa a degringolar e já não é mais, e aí o Mutantes e tal, e aí, enfim, o A e o Z, que na verdade já é lançado 30 anos depois, né, ele é gravado em 73, mas lançado muito tempo depois. Tudo Foi Feito pelo Sol, acho que é um ato de resistência do Sérgio Dias, assim como ele resiste até hoje, gravando novos discos. Mas, sem dúvida, para mim, não sei. Alguém botou aqui que se Mutantes tivesse nascido em Seattle ou não sei aonde, seria sucesso mundial. Eu concordo, mas mas na verdade o Mutantes é a banda brasileira de maior sucesso mundial. Ela já é, na verdade. Sim. Só que, claro, enfim, foi um material que levou muito tempo para ser. Até no Brasil era difícil durante muito tempo. Quando eu descobri Mutantes, eu não achava disco para vender. Eles demoraram, eram discos. Enfim, a indústria sempre foi uma indústria que agiu, né, por interesse, né, produziu muito por interesse. Então, os discos dos Mutantes levaram muito tempo para serem reeditados e colocados de novo nas prateleiras, nas ruas. Hoje, com a internet, graças a Deus, está tudo aí, tudo disponível. Mas, pô, nos anos 90 para 2000 e pouco, assim, era muito difícil achar disco de Mutantes. E, no entanto, quando o David Byrne fez uma coletânea chamada The Best of Mutantes, não é esse nome não, acabei de esquecer o nome. Tem isso, esse é o sobrenome da coletânea. Everything is Possible, tudo é possível. Essa coletânea ele fez em 99 e, cara, Mutantes bombou fora do Brasil. E Kurt Cobain era fã de Mutantes. E, pô, eles foram fazer show em Londres em 2006, Arnaldo andando na rua, o fã parava Arnaldo para falar com ele. Então, não sei, Mutantes... É porque o Brasil tem essa dificuldade de furar o bloqueio e ser famosa, ter a língua, né? Tudo muito complicado. Né? Não, falei que Mutantes é mal, mas a gente tem Sepultura aí, né? Que é uma banda brasileira muito famosa no exterior também, mas também é uma banda de metal, um nicho que canta em inglês. Enfim, é outra coisa. Eu tô falando da música brasileira mais tradicional, vamos dizer assim, não sei. Sim. E tem uma coisa também, né, Cris? Eu amo Sepultura, adoro Sepultura, adoro. Acho Sepultura do caralho. E o Sepultura teve um grande feito, porque eles tiveram que descer o metal goela abaixo da mídia que não queria cobrir o metal. Então, graças ao Sepultura, a mídia teve que engolir o metal. Mas a gente também tem que entender que o Sepultura é do final dos anos 80, então assim, a coisa já estava mais desenvolvida, o mercado brasileiro estava mais aberto, né? O Mutantes fez contra tudo e contra todos. Vamos lembrar, a marcha contra a guitarra elétrica. Eu nem acho que aquilo foi tão sério assim, eu acho que foi uma coisa muito pequena. E vale dizer que a própria indústria foi muito, muito cruel com Mutantes, porque isso tem no meu livro algumas passagens.
que quando eles estavam ali, do segundo pro terceiro disco, o cara da gravadora estava querendo transformar a Rita Lee já em carreira solo, em uma artista solo, querendo acabar com a banda de certa forma, né? Trazer a Rita. Ela até fez os 2 discos solo dela, em função dessa insistência do André Midani, que era executivo de gravadora. Depois, quando eles lançam também quando eles vão para essa era progressiva, o disco, o A e o Z de 73, foi gravado, a gravadora dispensou eles ficaram com esse disco na mão 30 anos sem lançar. Aí conseguem fazer o Tudo Foi Feito pelo Sol, porque o Cazuza, que era filho de executivo de gravadora, estava trabalhando com o pai na gravadora, aí Cazuza convence o pai a contratar os Mutantes ali, a gravadora, e aí, pum, eles fazem Tudo Foi Feito pelo Sol. Mas quando vão fazer o ao vivo, que é o disco ao vivo, né, eles fazem um show que daria um disco duplo, e a gravadora não bota grana, fala, não, é um disco, vamos picotar a música inteira, e aí fazem um verdadeiro... uma carnificina nas músicas do show ao vivo para poder caber naquele tempo de um disco só, porque não queriam investir. Então eles tiveram muita dificuldade com a indústria, que, enfim, não sei, né? No Brasil foi muito cruel, vou falar, a indústria é muito cruel, mas com certeza no Brasil e com eles, né? Se fosse uma banda de hoje, eles teriam todas as ferramentas aí, né? Disponíveis para fazer o que quisessem, assim. Sim, mas com enfim, é certeza. difícil também, é anacrônico ficar pensando, se fosse hoje, porque também se fosse hoje estaria disputando com tanta gente, né? Porque agora também está tão aberto para tanta gente. E eu não gosto quando ficam falando, não, música boa era só antigamente, hoje só tem música ruim. Eu discordo, hoje em dia tem muita música boa, sim. E eu tenho uma opinião, Cristian, não sei se eu acho que você vai concordar pela sua visão, mas o rock hoje, como ele saiu da grande mídia, né, o rock está voltando ao seu lugar de origem, que é o underground. Então eu acho que essa próxima geração, e que já vai nascer agora, né, virar uma geração muito criativa de rock, porque o rock agora não tem mais o compromisso da grande mídia, o rock agora voltou a ser independente. Então, assim, esse negócio de que antigamente era bom e hoje só é ruim, eu não concordo. Mas agora, você falou aqui do A e o Z, cara, o A e o Z pra mim é meu disco favorito do Mutante, porque, sinceramente, o A e o Z, pra mim, é o disco de rock brasileiro que mais conseguiu chegar próximo ao King Crimson. E King Crimson, pra mim, é um universo à parte, sabe? O que aquele quarteto faz no A e o Z, pra mim, é incrível. E, porra, eu vi que o Liminha tá aqui na minha live, na nossa live. Obrigado, Liminha, sou teu fã, cara. Liminha chegou, sou teu fã, cara. Por favor, realiza meu sonho, faz uma live um dia comigo, eu sou roqueira, por favor. Liminha é bom de live, cara. Liminha fala bem, conta histórias que só ele sabe, né? Porque, claro, só quem viveu sabe de verdade. E aí, ó, fez a mãozinha aí, apareceu ele. E quando ele faz live tocando, então, uma delícia. Volta a fazer live tocando, Liminha. Tô sentindo falta. Ele fez umas aí durante a quarentena. Foi legal ouvir algumas. Mas é legal você falar isso do A e o Z, porque quando você falou do Arnaldo, eu já identifiquei que o A e o Z seria o seu disco favorito. Porque, quer dizer, eu imaginei. Porque ele parece muito o Arnaldo, né? Ele tem muito do Arnaldo. Sim. Fala. Bom, só você falou no início que o nome foi dado pelo Rony Von, você falou, a Cris confirma, então estou confirmando, sim. Os Mutantes foram banda de apoio do programa do Rony Von, de 66 a 67, e lá eles chegaram como Os Bruxos. Só que aí Rony Von falando, não, esse nome não e tal. O que vocês acham? Tô vendo um livro sobre aliens e tal, tô lendo um livro sobre aliens. Não sei o quê, e aí começaram a conversar, e aí ficou Mutante por causa desse livro que o Rony Von estava lendo. Então, tá aí uma desmistificação. E você fez uma outra coisa, você falou uma outra coisa também que eu poderia confirmar que eu... sim, se a Rita saiu ou foi saída da banda. Olha, isso, Liminha que tá aqui, né? Liminha, qualquer coisa grita aí, viu? Se eu falar bobagem. Porque toda história tem versões, né? Toda biografia tem versões. A autobiografia, em geral, é a versão da pessoa que está escrevendo. A biografia, você tem que conversar com todo mundo que viveu aquilo e pegar as diferentes versões. E aí, foi uma das coisas que eu fiz.
E a Rita sempre falou que foi expulsa. Só para corroborar aqui o que você está falando, Cris, o Liminha está falando aqui, ninguém sabe. Mas é isso, ninguém sabe porque, na verdade, cada um falou uma coisa, né? A Rita sempre falou que ela foi expulsa. A versão, a maior quantidade de versões, e aí eu tô falando de Liminha, Dinho e Sérgio Dias, foi que Arnaldo estava nessa fase já meio doidinho, né? Que você estava contando no início. E aí tava brigando muito, ele e Rita e tal. E aí, numa dessas brigas, ele, pum, expulsou a Rita, brigou com ela, mandou ela embora. E aí ela ficou, né, meio assim. Aí Sérgio, Liminha e Dinho ainda tentaram, não, Rita, né? O Arnaldo não é o dono da banda, estamos aqui e tal, enfim. Tentaram, de alguma forma, segurar a onda ali, mas aí ela falou, não, agora eu vou, agora não vou mais ficar e tal. Então teve um mix de ser expulsa, mas ser expulsa numa briga de casal, né? E também não ter ficado magoada, e já estava magoada, porque já vinha nesse estresse com o Arnaldo também, e aí ela toma essa decisão. Então é isso, é meio que foi, mas não foi também, porque também foi uma decisão dela, afinal a banda estava ali, né? Eram três. A Liminha falou, faltou pulso de nós três. Ele já me falou isso, assim, que se eles tivessem segurado mais ela teria. Mas também não sei se teria ficado. É muito doido hoje a gente dizer, né, que ela teria feito ou não teria feito. Porque o sentimento dela naquele momento, naquela hora, muita coisa deve ter passado pela cabeça dela e ela, né, acho que não foi só porque eles não tiveram pulso, mas talvez se eles tivessem pulso ela ficava um pouco mais. Tem que lembrar também que nesse momento a banda estava indo para esse lugar da música progressiva na qual a Rita não se É, encaixava, sim, porque a sim, Rita nunca foi instrumentista, é exatamente. uma cantora de voz, ela é uma cantora de personalidade, tem uma grande Sim, personalidade na voz, mas não é um vozeirão, não é? não, Enfim, não dá para botar ela para cantar uma coisa progressiva, assim, né? Que o Sérgio é muito bom, o Sérgio é um grande cantor, um grande sim. vocalista. E o Liminha está complementando. Acho que ela estava afim de fazer carreira solo. E tinha isso, que é verdade. Ela vinha sendo convencida pelo Midani a fazer carreira solo. Ela já tinha feito um disco, dois discos. E dali ela já foi pro terceiro, que aí já foi Tutti Frutti, né? Já entrou na onda primeiro Celebrinos do Éden, com Lucinha Turnbull. Depois. E que é um descasso, né, Cris? O Celebrinas, não, na verdade, nunca lançou na época, mas hoje tem por aí, né? Um piratão das Sim. gravações das Celebrinas do Éden. Tem a venda por aí. E aí ela faz os discos com Tutti Frutti, faz o trabalho com tutti, se junta, né, aos caras. E pronto, e aí ela deslancha ali um início de carreira solo que vai se consolidar quando ela encontra Roberto de Carvalho. E aí pronto, é um casamento muito mais saudável do que o casamento que ela tinha com Arnaldo. Para música, o casamento dela com Arnaldo foi maravilhoso. Mas para eles, né, eles eram muito jovens quando tudo começou e nossa, eles brigavam muito, separavam, voltavam. Então é isso, é um conjunto, é uma pergunta simples, né? Foi expulso ou não foi? Mas a gente tem que fazer uma análise meio que grande do todo para poder conseguir de fato ponderar, né? E não tem a resposta, como o Liminha falou, ninguém tem certeza, né? Tem um monte de versão e de possibilidades. Você estava falando aqui que logo bateu assim e viu que eu gostava mais do Arnaldão e do A e o Z. Teve minha época que eu estava tomando LSD que nem sucrilhos, né? E eu fiquei assim, sou Arnaldo Futebol Clube, Arnaldão é Deus na Terra, e é isso. Eu fiquei com muita raiva da Rita Lee na época, né? Por causa daquele, o Loki, o filme que é maravilhoso, o documentário que também é sensacional. Mostra como o Arnaldo como ele era um cara indefeso, frágil, né? E até ingênuo, né? Mas aí eu fiquei só Arnaldo, Rita Lee sacaneou o Arnaldo. E hoje a gente vê que não é bem assim, né? Rita Lee também queria ter a vida dela, queria ser independente. Agora, a pergunta que eu puxei isso, Cris, eu li há um tempo. E ele sacaneou muito ela também, tá? Então. Claro, claro. Hoje eu entendo isso, com certeza, com certeza. Agora, eu li uma época aí que um dos motivos para que o iUSEG 73 só fosse lançado em 92 é que a Rita Lee, nos bastidores, impediu esse lançamento. Isso é verdade ou não foi bem assim? Não, olha, eu não tenho essa informação e ela nem estava, eles entraram no estúdio para gravar, ela nem estava mais com eles nesse momento, né? Ela já era esse momento que ele, olha, Arnaldo era machista. Com Ou certeza. seja,
Então, mas enfim, ela já não estava, mas foi esse momento que ela sai e aí eles começam a tocar esse projeto progressivo e entram no estúdio. Então, nunca ouvi falar, para falar a verdade, não tenho essa informação, não. Eu diria que Tá. não. Eu acho que não. E também nunca ninguém, até nas entrevistas e tal, isso nunca apareceu. E olha que as coisas aparecem nas entrevistas. Sim, com certeza. E é aquele lance, né, Cris? O que você falou muito bem. A Rita Lee nunca foi uma instrumentista. Ela tocava mini moog, tirava alguma coisa de violão, flauta, mas para você fazer um rockzão progressivo. Porque assim, o A e o Z ele é pesado. É um disco que não dá para você escutar enquanto você está comendo uma pizza. Você tem que parar, tem que ser uma coisa mais, né? É por isso que eu falo, eu gosto dele porque ele me lembra muito King Crimson. E eu amo King Crimson. Então, assim, eu acho que realmente a Rita não é questão de ser incapaz, não é isso, mas é outra praia, né? Não era a praia É. dela, ela não ia conseguir se encaixar ali, né? Então, mas enfim. Não à toa, quando ela entra no mundo, quando ela se junta ao Roberto Carvalho e toca essa carreira solo, o rock dela vira um rock pop, né? Um pop rock, Sim, um rock sim, sim, pop. sim. Ela realmente não tinha. Ó, a Liminha falou, ela tinha boas ideias. Ela era muito criativa. É isso, ela era muito criativa, ela tinha ideias, ela tinha essa coisa dos instrumentos de mão. É engraçado que eu brinco também, né, de cantar. Eu tenho uma carreira musical paralela que, enfim, não é meu ganha-pão, mas eu gosto pra caramba, é uma coisa que eu me divirto. E eu sempre gostei desses instrumentos de mão. Eu acho que tem. Aí eu consigo entender um pouquinho dela também, assim. Tem uma coisa de querer fazer um som, né? Então ela tinha essa vontade de fazer o som, de complementar, mas com alguma coisa que fosse diferente. Porque para ela, sei lá, tocar mais um violão ou, sei lá, um teclado, não sei o quê, o que era meio que básico da época, acho que não fazia muita diferença. Mas, como você falou, assim, rock progressivo não é para iniciante. Rock Sim. progressivo não é para quem, sei lá, tá começando a tocar ou, enfim. E aí é isso, ela não se encaixou mesmo. Não vou mudar, não vou sair do assunto mutante, mas é interessante, né? Pegando esse lance do progressivo, como que as bandas, o Brasil tem uma escola progressiva maravilhosa, né? Se você pegar Mutantes, Pós, Rita, né? Se pegar o Terço, Karma, o Som Imaginário, todas bandas maravilhosas, né? Eu acho que o Túlio Mourão vai poder falar muito bem desse momento, né? Porque é, ele vive essa parte quando o Mutantes faz, né? Entra nessa onda, é justamente quando o Brasil está tendo, enfim, Casa das Máquinas, o Terço, É, todas essas bandas. Tem um livro do Nélio Rodrigues, sim, você me chamou para conversar por conta do meu livro, sim, né? O Discobiografia sim. Mutante. Então eu gosto sempre também de indicar livros de amigos, parceiros que falam de música. E o Nélio Rodrigues fez um livro que se chama. O nome é longo, então. Pérolas Histórias Escondidas, Secretas. Histórias Secretas do Rock. É Histórias isso aí. Secretas do Rock Brasileiro. Eu fui olhar porque Isso, os secretas eu também sempre confundo. Que isso. fala sobre esse momento da música brasileira. Eu acho que o Túlio pode te contar melhor porque ele viveu pessoalmente, né? Eu queria puxar uma coisa, só que você falou ainda dos instrumentos da Rita e tal, e você falou uma coisa também da música caipira quando você fez a apresentação. O Jarbas Sim. Marins, que é um super músico também, toca com Tom Zé, paraibano, mora em São Paulo, um cara incrível. Jarbas, beijo, obrigada pela presença aí. E ele falou que a Rita fez com Tom Zé a música 2001, que tocou muito. Essa música é uma loucura você pensar no Mutantes e nessa música, porque ela era Tom Zé, também tropicalista, vindo com essa letra que chamava Astronauta Libertado, aí ela vai, cria ali a melodia junto com ele, mexe na letra e tal, vira 2001, e quando eles tocam no festival de 68 foi o último festival que o Gil tocou que o Gil apareceu antes de Do ir para o exílio. exílio. O Gil toca sanfona, acordeon, que é o primeiro instrumento do Gilberto Gil, antes dele conhecer o violão do João Gilberto e conhecer o Jorge Ben, e aí se juntar a Caetano e fazer o tropicalismo. Então o Gil tocando acordeon, Liminha tocando pela primeira vez com o Mutante no palco também.
E aí tem até a história de que eles fizeram a dupla para esse show, ele chamava Gil e Giló. O Giló era o Liminha. Mas só durou essa dupla, só durou nesse show. E aí eles fazem o 2001. E depois, quando eles gravam o 2001, eles chamam Zé do Rancho e Mariazinha, que são avós de Sandy Júnior. Então, no disco Olha, dos Mutantes, que tem em 2001, a gravação, a parte caipira da música, é gravada por Zé do Rancho e Mariazinha, que vem a ser os pais da Noeli, mãe de Sandy Júnior. Enfim, isso é uma caraca. curiosidade que, como o Jarbas trouxe em 2001, Tom Zé, eu acho que essa história dessa música é muito boa. E a Ceci Céu dos Santos, que é a Ceci Alves, cineasta lá da Bahia, amigona minha, ela confirmou aquilo que eu falei, né? Que Rita Lee foi a pessoa que entendeu o som que os tropicalistas queriam fazer quando ela chegou lá, quando eles chegaram para ver, e Gil estava tocando Domingo no Parque, como eu falei, né? Os irmãos falaram, ih, não, brasileiro demais, e ela, não, peraí, vamos fazer uma revolução. Então, sim, Mutantes é muito revolucionário. Enfim, uma hora de live é pouco, ainda mais sabendo que temos Túlio aí para daqui a pouco fazer uma boa É, expressão aí sobre esse momento mais progressivo. os puristas que me perdoem, e eu não estou falando só para puxar saco da ocasião, já falei isso outras vezes, mas eu prefiro muito mais Mutantes do que Beatles. Eu acho Mutantes uma coisa muito acima do que Beatles, mas muito acima. Você falou esse lance da música caipira de 2001, Cris. Nunca poderia imaginar esse lance dos avós do Sangue Júnior. Eu sempre pensei que esse lance da música caipira fosse uma coisa do Arnaldão, sabia? Não. O Arnaldo e o Sérgio eram extremamente roqueiros. Aliás, a briga deles era qual guitarra era melhor, se era Fender ou Gibson, se o equipamento sistema valvulado era melhor que o transistorizado. As discussões dele eram mais em torno disso, enquanto a Rita estava trazendo ideias, essa coisa mais brazuca, assim. Então, não, não. Bom, no fim, acaba que tudo é ideia dos três, porque aí quando eles se juntam e começam, quando eles entendem o tropicalismo, né, e entram nesse lugar junto com Caetano, Gil, Tom Zé, blá blá blá, todo mundo ali, eles, claro, que abrem a cabeça. Não estou dizendo que, não, eles foram sempre isso, não, não. Eles eram isso, né? Eles eram mais cabeça fechada no rock, e depois eles começam a entender que aquilo realmente está dando certo. Eu acho que é importante a gente pensar, porque tenho pensado muito sobre isso ultimamente até, porque a gente sempre pensa que, sei lá, uma banda, né? Pô, meu som é muito bom, eu vou fazer sucesso. Só que não é só isso, tem muitas coisas, né? Para alguém alcançar o sucesso, uma banda, um artista. E é muito interessante pensar que o tropicalismo foi um movimento planejado. Não é que eles se encontraram ali, um encontrou o outro, subiram, explodiu, virou a Tropicália, sabe? Gil fez uma viagem a Pernambuco, conheceu um movimento lá, uma galera das bandas de pifes e tal, voltou impressionadíssimo com aquilo. Caetano estava vendo o programa Jovem Guarda, enlouquecido com o Roberto Carlos, com o Erasmo, aquele rock, que Bethânia tinha falado para ele. Bethânia falou, para com esse negócio de violão, João Gilberto, e vê o que está explodindo aqui na mídia, ó. E aí, quando eles começam a conversar, Caetano falando para Gil, pô, você tem que ver esse rock, Gil falando, cara, você tem que ver aquele, né, os pifes, aquelas coisas, a gente tem que fazer alguma coisa com isso e tal, vamos nos juntar e vamos começar a pensar em fazer alguma coisa muito diferente. E aí eles chegam em São Paulo, né, que eles saem de Salvador para São Paulo, chamam a nata dos artistas que estavam ali trabalhando trabalhando não, mas se organizando ali nos festivais, né, para cantar nos festivais. Eles começam a fazer reuniões com esses artistas, alguns ficam, outros falam, não estou afim. E os que ficam são esses, que estão na capa do Tropicália Panzé Circenses. Alguns deles nem estavam no dia da foto e apareceram, né, num foto, num porta-retrato. E eles realmente planejam esse movimento. E Mutantes acaba entrando como essa banda que serviu de suporte para o rock, né? É a banda que vem com essa coisa do Beatles, da Jovem Guarda, né? Que, pô, estavam tocando com o Ronnie Von, tinham vindo desse lugar do rock para fazer essa mistura que era exatamente o que Caetano e Gil estavam querendo.
Então, esse planejamento, eu nem lembro mais por que que eu estou falando isso, mas enfim, esse planejamento, ele foi muito importante para essa... E aí, sim, porque você falou se tinha sido ideia do Arnaldo ou não. E aí eles entendem, Arnaldo e Sérgio eram muito meninos, bem bobos, mas eles entendem que, cara, Gilberto Gil e Caetano eram mestres, já Sim. apesar da diferença não ser tão grande de idade, mas eles estavam com uma ideia que deu certo, que bombou, que fez o festival, que chamou a atenção da mídia, etc e tal. Não à toa todo mundo chama Gil de mestre, né? Gil e Caetano. O próprio Liminha, que produziu um monte de álbuns de Gilberto Gil, chama Gil de mestre, né? Então, e até eu falo no livro uma coisa que o Gil também diz que aprendeu muito com Mutantes, porque apesar dele ter todo esse projeto na cabeça, ele aprendeu com o Sérgio Dias, por exemplo, que ele não tinha que ligar para a opinião dos outros, ele tinha que fazer o que ele tinha vontade. Que é louco pensar, mas enfim, o Gil e o Caetano estavam fazendo isso tudo, mas claro, tinha ali um medo disso, um receio daquilo, né? Vai dar certo, não vai. Tanto que Caetano explode, né? Quando ele é vaiado no festival, Sim. ele explode com a plateia, então não estava tão psicologicamente estruturado para a reação que aquilo que ele estava apresentando ia causar. E aí, pô, Gil assumir que aprendeu com o Sérgio Dias a não ligar para a opinião dos outros é muito legal, né? E aí você vê que a Sérgio e Arnaldo, ó, estavam nem aí, faziam o que queriam mesmo, Rita também. E você falou muita coisa legal, Cris. Porra, essa live tá incrível. Muito obrigado mesmo de coração sua participação, tá? Tô vendo aqui os comentários, tá realmente incrível. Para quem chegou atrasado ou para quem tá perdendo, assim que a gente acabar aqui, vou colocar no YouTube Coluna Blues Rock 2.0. Deem o like, se inscrevam lá, por favor, isso ajuda muito o canal. Você falou muita coisa boa aqui. Um cara que é meu mestre na música, apesar de eu ser um completo ignorante musical, não sei diferenciar um Lá de um Sol, de um bemol, de um sei lá sustenido, eu tenho um mestre na música que chama-se Carlos Malta. E ele sempre fala, quando eu faço entrevista com ele, o meu mestre da música é Gilberto Gil. E foi quando eu comecei a perder esses preconceitos de ser brasileira, não, porque não, é brasileira, não, porque vem da Bahia, não, porque é baião, é não sei o que. Não, é música, ponto. É música, é ponto e acabou. É bom pra caralho. Então, assim, dane-se rótulos, né? E essa coisa que você falou de que ele, o Serginho ensinou. Serginho, o cara tem idade para ser meu avô, mas enfim, o Sérgio ensinou. Exatamente. O Sérgio ensinou o Gil e o Caetano a darem um foda-se, né? Eu fiz uma entrevista uma vez, tem até hoje o disco autografado, com o Sérgio Dias, né? E eu perguntei para ele, olha, Sérgio, um dos meus discos favoritos é o Tudo Foi Feito pelo Sol. Só que na época a crítica meio que falou, isso aí é rock progressivo, isso aí não é Mutantes. E ele falou, sabe qual foi a resposta dele? Eu tô pouco me lixando pro que a mídia diz, nunca me importei com o que a mídia diz e vou continuar fazendo as minhas coisas independente do que a mídia diz. Então vai muito de encontro com o que você falou. E outra coisa aqui que eu fiz uma anotação, Cris, é muito bacana isso que você falou do que cada um aprendeu com o outro. Porque se a gente parar para pensar, o Expresso 2222 do Gil já teve o Lonnie Gordon, que foi uma lenda da guitarra, na gravação, né? Bom, eu não vou entrar em Gilberto Gil, porque senão a gente atropela o tempo do Túlio Mourão, mas só dando uma pequena resumida, Gil é um dos deuses da música brasileira. Eu não sei mais, dois, porque também eu tenho vários, eu acho que, enfim, Caetano também é um ser incrível, enfim, a gente tem uma galera muito boa. E o Gil tem isso sempre teve isso, acho que até mais do que Caetano, de experimentar e de não ter medo de experimentar. Quer dizer, talvez ele tivesse medo lá atrás, e aí talvez essa fala dele, né, sobre o Sérgio, sobre ter aprendido isso com o Sérgio, mas ele tem ele segue a vida, né, experimentando de uma maneira. Se você pegar um disco e outro dele, é muito doido, porque, sei lá, você tem um Refavela que um Gil, extremamente influenciado por uma viagem à África que ele fez. E aí você tem Realce, que é um disco influenciado pela disco music, pela música americana daquele momento, né? E o Refazenda, que era quase que um retorno às origens dele, que ele é um baiano criado no interior da Bahia, em Ituaçu, né? Então, Gil tem uma capacidade genial de
de mistura e tal. E você falou até, né, da música brasileira, não é? É engraçado que ontem eu estava vendo uma coisa na televisão, eu não vou lembrar de nada para contar essa história, mas a frase que eu falei, tinha alguma coisa acontecendo na Bahia, e eu falei assim, gente, os baianos são, para mim, o povo mais criativo e resistente do Brasil, assim, eles fazem, eles não pensam e ficam pensando, eles pensam e fazem, e acho que isso que é uma característica deles, né, mesmo da galera que faz arte na Bahia, Gil e Caetano, para mim é um grande exemplo disso, assim, eles pensaram e fizeram, independente de tudo e todos, e pô, com essa ajuda que o Sérgio deu, né, esse ensinamento que o Sérgio deu pro Gil de, pô, não liga pro que os outros falam. Eu acho que o Gil liga mais do que ele, hoje em dia, né? Aliás, ao longo da carreira, o Gil é mais cuidadoso, porque o Sérgio às vezes fala umas coisas por aí e acaba arrumando briga com o Arnaldo. Mas aí não tem nada a ver com isso, entendeu? Isso aí é entre eles, eu acho que briga de irmão. Dessa vez que eu entrevistei o Sérgio, foi, não sei se você conhece o Psicodália, que é como se fosse o Woodstock brasileiro lá no sul, né? Só riponga, acampando, produtos aditivados maravilhosos que expandem a mente, mas enfim. Aí, nesse festival que é completamente independente, contracultural e tal, a gente fazendo naquela entrevista, aquela entrevista coletiva, né? Aí alguém perguntou, e aí, Sérgio, o que você acha aí dos downloads? Sou completamente contra, acho que quem faz isso está um bando de vagabundo, não está pagando direitos autorais. Aí todo mundo assim, porra, como é que ele está falando isso? O Sérgio, cara. Não, ele não tem filtro, não. Para mim, como entrevistadora, jornalista, é maravilhoso, né? Porque eu sento com ele, o disco que eles lançaram agora, né? A nova versão da banda, 3 anos atrás, quando eu fiz o livro, 2 anos atrás eu fui fazer uma entrevista com ele e ele me botou para ouvir o disco inteiro. E eu, Sérgio, mas você já está me dando, né, para uma jornalista, né, você dá o furo de reportagem assim? Aí ele, não, confio em você, não sei o quê. Mas, de fato, não coube no meu livro naquele momento, porque o disco não estava lançado, mas eu já tinha as informações, né, desse disco há mais tempo, muito mais tempo do que um monte de gente. O Cássio Tucunduva apareceu aí, não sei se ele está aí ainda. Cássio foi o líder de uma banda, né? Porque a banda voltou um tempo atrás, chamada Os Lobos, que é uma banda que também participou desse movimento de rock dessa época. Talvez o Túlio possa lembrar, não tenho certeza se eles chegaram a cruzar em algum momento ou não, mas Os Lobos dividiu o palco com Mutantes, quer dizer, tocou no mesmo festival que Mutantes, sendo que ele tocou uma música de Raul Seixas, Eu Sou Eu, Nicuri é o Diabo, Os Lobos. E Os Lobos também, o Cássio tá aí. Cássio, me corrija se eu estiver falando alguma besteira, mas acho que é isso mesmo, né? E essa banda Os Lobos foi a banda também pela qual passou Dalto, cantor, compositor. Essa banda é de Niterói, da onde eu sou, né? Fui criada. E o Dalto passou pelos Lobos e depois seguiu carreira solo. Dalto, que é autor de Muito Estranho, Espelhos d'Água, grandes hits da música brasileira. E os Lobos voltou recentemente, cara, com uma baita qualidade. Cássio é um dos melhores músicos. Eu ia falar de Niterói, mas eu digo até que mais, viu, Cássio? Um grande músico. Fica a dica aí também para quem ainda não viu os Lobos de hoje. Ah lá, isso ele está confirmando. Foi no 7º Festival Internacional da Canção, que eles tocaram a música de Raul Seixas. Cara, é história pra caramba, vou te falar, com uma hora de live. Ótimo, porque assim, eu sou professor, eu adoro história, e é isso aí. Aproveitando que tem Liminha, já vi que tem Charles Gavan e outros músicos, jornalistas. Pô, pra quem não conhece o Coluna Blues Rock, o Coluna Blues Rock tá aí desde 2007, trazendo, não sou jornalista, sou geógrafo, mas trazendo muita entrevista. Se vocês colocarem no Google, colunabluesrock.com, tem quase 100 entrevistas lá com o Nego do Blues, do Jazz, tem até entrevista com um dos Ramones ainda vivo, tem muita coisa lá bacana para vocês verem. Tem entrevista com Eric Burdon, cantor do Animals, com o Steve Hackett, do Genesis,
Muita gente boa. E eu sou independente, não sou financiado pela grande mídia, nem Ó, dessas porras. vamos aproveitar então que você citou esses nomes. Charles Gavan, queridíssimo, beijo pra você e feliz dia do rock. Quer dizer, a gente tá na semana ainda que antecede o rock, mas eu já vou dar feliz dia do rock pra todos vocês, né? Porque Charles Gavan, Titãs, Casto Conduva, Os Lobos, Jarbas Marisa do rock, e tá agora tocando com Tom Zé, tem um trabalho próprio incrível. Liminha, grande produtor do rock, do pop brasileiro. Liminha, que produziu Titãs, que tocou no Mutantes, ou seja, só. Ó, Papa Burger é o Luiz Garcia, que é um cara que trabalha na Universal Gravadora, que também é um financiador aí do rock, né? Porque se não fossem as gravadoras, muita coisa disso aí a gente não teria conhecido, enfim. Tem o rock. Ai, ai, o rock. E o O rock rock. brasileiro, né? Eu adoro o E rock brasileiro. eu adoro também, porque não é aí que tá, não é rock brasileiro, é rock, é música, não tem esse negócio de É. rótulo não, Cris. Você falou da velha guarda, eu também vou falar da nova guarda, vários músicos e bandas que estão aqui, Back to Blues, Marcão Lacerda da Caravana Cigana do Blues, Blue Caravan, que é um duo maravilhoso de São Paulo, de blues, evidentemente. Também tem o Cristiano Crochemore, que para mim é meu guitarrista, vocalista favorito hoje em dia da nova geração. Muita gente boa, gente. E é isso que é bacana. A gente está falando aqui do Mutantes. E olha como o Mutantes consegue agregar a antiga geração, a nova geração. E o Coluna Blues Rock não ganha dinheiro, mas tem essa satisfação de fazer essa ponte com o passado, com o presente, de fazer novos contatos. E é isso, gente. Tem entrevista com o Hermeto Pascoal, com o Serginho Dias, Charles Musselwhite, uma cacetada de gente. Ô, Cris, o nosso tempo já está quase esgotando aqui. Quase não, ainda tem um tempinho. Eu vou fazer uma pergunta e um pedido. A minha pergunta primeiro. Como é que era a relação do Mutantes com o Rogério Duprat? Porque, assim, o Mutantes, ou o Arnaldo, não sei, eles falavam que eles queriam e era o Rogério quem botava a mão na massa da orquestração, ou é o Rogério que já chegava com as ideias? E também, assim que você terminar isso aí, para você apresentar os seus 2 livros. Ah, legal. Então, é difícil dizer isso, quem fazia o quê, porque eu acho que ali foi um casamento de muita igualdade, como é que se diz? Foi um casamento mesmo, assim, de muita sintonia. A gente tem essa história já contada, né, do Rogério do Prat ter trazido os Mutantes para experimentar, para gravar com o Gil, com a Nana e tal. E aí o Duprat já era esse cara, né? Já era esse cara que trouxe o Mutantes para fazer o som do Gil ganhar essa diferença, né, que Gil estava buscando. O Gil estava buscando uma coisa que desse uma modernidade, mas ao mesmo tempo tinha berimbau na música, né? Domingo no Parque tem Mutantes tocando rock e berimbau. Isso era uma ideia do Duprat ali com o Gil. Quando o Duprat vai trabalhar com Mutantes, é meio que uma troca, sabe? Ele vai dar ideias e Mutantes vai pedir coisas, né? E aí acontece de tudo, né? Rita Lee, um dia que chega no estúdio um dia com a bomba Flitz, né? Que fala de inseticida, né? E aí o Duprat, não, mas peraí, então com essa bomba vamos botar essa quantidade de água pro tom, né, da música, para combinar. Então tem essas coisas que era feito em conjunto. Acho que eu não consigo dizer que era ideia de um ou de outro. Era todo mundo muito criativo. E foi uma relação maravilhosa, né? Imagina, saíram coisas incríveis dessa parceria com o Duprat. Bom, E seus livros? Meus livros, deixa eu pegar aqui, meus livros é o seguinte, eu lancei primeiro em 2016 esse livro aqui, que é o Discobiografia Legionária, onde eu conto a história dos discos da Legião Urbana, e ele saiu em 2016 e até vi os legionários passando por aí também. Ele trouxe uma alegria muito grande, que foram os legionários, os fãs de Legião, que eu pude me aproximar, porque é uma banda que fez parte da minha infância, assim como Titãs, como Paralamas, Barão, enfim, né, cresci nos anos 80, então... E eu fiz o Legião, o Luiz Garcia, que está aqui, que eu falei, que trabalha na Universal, trabalhava na EMAI, e ele coordenou um projeto onde a gente escreveu, me chamou, eu fui convidada para escrever as histórias dos discos da banda para um relançamento da gravadora. Depois eu pedi autorização ao Luiz, né, a gravadora, e aí eu consegui
pegar esse material e transformar isso nesse livro, que foi um presente assim para os fãs, né? Foi muito legal o retorno deles. E aí, em 2018, eu me empolguei com a história da discobiografia, que eu amei fazer, eu adoro falar de discos. E aí eu decidi pegar essa pesquisa de uma vida, porque minha monografia de faculdade foi sobre Mutantes, foi sobre as capas de disco dos Mutantes. E Legal. aí eu peguei. E depois da faculdade eu fiquei entrevistando toda hora os Mutantes, toda hora eu encontrava um, entrevistava para alguma matéria, perguntava sobre Mutantes. E aí peguei, juntei tudo isso e fiz o Discobiografia Mutante, álbuns que revolucionaram a música brasileira, onde eu conto as histórias dos álbuns dos Mutantes. Ou Ô, a Cris, história dos Mutantes através dos álbuns. estão pedindo aqui só para você dar um foco e ficar paradinha com a capa do Mutante, só para as pessoas verem. Chega um pouquinho mais próximo, por favor, Cris. Aí, Oi? beleza. Beleza, esse é o disco aí, gente. Disco Biografia Mutante, Cris Fuscal. A novidade, gente, que esse livro está esgotado. Acho até que tem, se procurar no Google, mas eu acho que aquelas coisas, Mercado Livre, né? Alguém comprou e o preço está lá em cima. Porque ele esgotou. Foi uma surpresa também, porque eu fiz crowdfunding, achei que eu fosse vender só para os meus amigos, para os fãs próximos, e pô, o negócio virou um crowdfunding nacional e vendeu, bombou. No fim, levei para os Estados Unidos, lancei ele fora do Brasil, e aí ele está nas lojas americanas, tipo a Moíba, de Hollywood, várias lojas de livro. Chegou no Japão, enfim, acabou que foi a grande surpresa da minha vida, assim, esse livro. Mas a novidade é que ele é bilíngue, né? Ele é português e inglês. E eu tô fechando por agora a segunda edição dele, que eu incluí esse disco novo e corrigi algumas coisinhas, né? Arrumei texto, espaço, umas coisinhas que no fim esse aqui enfim, segunda edição, né? Que é isso, que a gente acaba dando uma arrumada nos livros. E vai sair, vai ser distribuído, vai estar disponível aí na internet, vai virar e-book, tudo esse ano ainda. Provavelmente mês que vem, por aí. Muito legal, Cris. Tô aqui. E tem meu disco também, ó, gente. Você falou aí de um monte de banda. Quem quiser me seguir, procurar meus clipes, ver minha live que eu fiz umas 3 semanas atrás, tá tudo no YouTube. E minhas músicas no Spotify, etc. Enfim. É música. É música, gente. Música é que salva. Nessa quarentena aí, só música salvou, gente. Estamos aqui ainda com o Cris Fuscaldo. Cris, cara, que live sensacional. Várias pessoas aqui que nunca passaram no Coluna Blues Rock vendo esse papo. Sigam a Cris Fuscaldo, sigam Coluna Blues Rock também. Vou puxar um pouco a sardinha para o meu lado. Coluna Blues Rock tem muito conteúdo bom no colunabluesrock.com. Cris, se você puder depois ver lá a sessão de entrevistas, cara, tem entrevistas aí por uma vida inteira para você ficar lendo. Tem muita coisa bacana. Não recebo um centavo. Meu prazer mesmo é pela música. E você falou que a sua monografia foi sobre Mutantes. A minha monografia foi sobre rock também. E hoje, eu sou geógrafo. E hoje o meu mestrado é sobre blues. Então, assim, música, né, cara? Mestrado em geografia? Sobre blues. Que massa! Quero saber mais disso depois. Não vamos usar a live para falar de assuntos acadêmicos, porque eu estou fazendo um doutorado. Estou fechando agora o doutorado. Mas, sobre enfim, Mutantes? Não, sobre a história das cantoras-compositoras do Brasil, as mulheres. Ah, legal. Pô, muito legal. Enfim. Cara, tem tanto assunto, né? Tem tanto tema, tanto livro que eu ainda quero escrever, tem tanta coisa maravilhosa na música brasileira e a gente tem que dividir um pouquinho, né? O próprio Mutantes tem um outro livro também, que eu sempre gosto de citar, que foi muita inspiração para mim, que é a Divina Comédia dos Mutantes, que é um livro do Carlos Calado. Sim. É um bom livro. Os Mutantes, o Sérgio, a Rita reclamam um pouquinho desse livro, mas para quem é leitor, né, para quem não sabe dos incômodos deles, né, em relação a esse livro, é um bom livro. E eu fiz esse, assim como o do Legião também tem outros livros muito bons, da Pieve, Arthur da Pieve tem um livro maravilhoso, Trovador Solitário, sobre Renato Russo. E aí agora eu quero dar espaço para outros nomes, outros livros, outras histórias. E se alguém quiser, alguma editora que tiver interesse em publicar as minhas entrevistas, fazer logo um livrão de 90, 100 entrevistas, estamos aí também. Isso aí é o mais difícil, viu? Editora é um mercado difícil.
Ah, eu sei. Cris, Mas cara, sem palavras aí pelo seu carinho, pela sua atenção. Que lives, que papos, que palestra maravilhosa foi essa, Cris. Muito obrigado mesmo de coração. obrigada a você pelo convite, sucesso na coluna e tamo junto aí. Quando precisar falar de mutantes ou qualquer uma dessas paixões aí que eu falei, estamos aí. Muito obrigado, Cris. Eu vou encerrar aqui, o Túlio ainda não chegou, mas daqui a pouquinho, Túlio Mourão, pianista, tecladista que passou pelo Mutante, vai estar aqui com a gente. Cris, um beijo. Muito obrigado, Beijo. se cuida, hein? Obrigada, gente, pela presença. Tchau, tchau. Valeu.